Olá pessoal, meu nome é Renan. Conforme prometido aí na videoaula 1, eu vou explicar agora alguns pontos do código que foi utilizado na criação desse sistema de pedidos aqui. Então, o que vai interessar para nós é aqui na guia pedidos, na telinha no formulário de pedidos, onde eu vou ter o dado dos clientes, os dados do pedido, condição de pagamento e resumo do pedido. Então, o que eu tenho de código aqui nessa primeira tela para explicar, que eu acho que é importante saber, é como eu faço para puxar dados de outro formulário, trazendo para o formulário que a gente está trabalhando, para ter essa dinâmica de estar buscando dados em outros formulários para alimentar informações no formulário que a gente está trabalhando. Então, o que eu fiz aqui foi só um código de um botão que vai abrir outro formulário, e dentro desse formulário eu tenho uma caixa de listagem aqui, uma list box, onde eu vou dar um duplo clique sobre essa informação, e essa informação vai ser retornada para dentro do meu formulário atual. Então, o que foi feito para que esse código funcionasse aqui? No formulário atual já tem um evento dentro da minha primeira caixa de listagem, caixa de texto. Vamos retornar no código aqui, vamos abrir o código, minha guia pedidos, código. Então, dentro do meu código, dentro da minha txt-id aqui, que é a minha caixa de texto, código, eu tenho um evento after update, que ele vai atualizar as informações, ele vai executar uma ação após eu atualizar esse campo de texto. Então, quando eu atualizo esse campo txt-id, ele vai executar essa ação que vai trazer as informações para o meu formulário, vai preencher todas as text box. Então, aqui é o procedimento já utilizado em vários códigos aí que eu tenho aí no canal, que é executar o looping até ele encontrar uma célula vazia, e quando ele encontrar um valor na primeira coluna, na linha que ele estiver percorrendo desse looping, um valor que seja igual ao ID que foi digitado dentro dessa caixa de texto, ele vai selecionar essa linha e vai preencher com os dados que estão na coluna 6, 8, 9, 10, assim por diante, preenchendo essas informações do cadastro. Então, quando ele terminar esse código, ele vai puxar a outra macro, que é a busca pedidos, para preencher os pedidos que já foram feitos por esse cliente, e vai terminar o código, porque depois que ele encontrou o código, carregou as informações e carregou os pedidos desse cliente, ele encerra, porque ele não precisa continuar esse looping aqui até o final. Pode ser interrompido. Então, essa é a ação que fica dentro do formulário atual, onde a gente quer trazer as informações. E o busca pedidos também não deixa de ser um looping. Então, esse busca pedidos ele vai gerar uma variável linha, e também vai gerar um looping dentro dos pedidos ID, que é outra planilha onde guarda os dados dos pedidos. Então, ele vai percorrer todas as linhas até que encontre um valor zero, só que aqui ele vai fazer uma busca pelo código do cliente. Então, toda vez que ele encontrar dentro da minha guia pedidos ID o código do cliente na coluna 3, ele vai puxar as informações do pedido, que são ID, data, valor do pedido, parcelas e valor da parcela. Então, ele traz todas as informações, atualiza o campo da quantidade de pedidos já feitos e encerra essa macro, voltando aqui para encerrar a macro de atualização desse campo txt-id. Então, essa é a ação que fica dentro do formulário. Então, por padrão, praticamente toda vez que você for buscar informações de outro formulário, você vai executar dessa forma aqui. Então, quando você atualizou 2, ele vai puxar os dados do cliente aqui para esse formulário. Então, aqui funcionaria dessa forma. Então, vamos voltar aqui, que eu estava com uma aberta e a outra fechada, por isso ele deu erro. Então, aqui no cadastro, então quando eu clicar aqui e der um duplo clique aqui em qualquer um dos valores aqui, ele vai trazer essas informações para cá. E a ação que eu coloquei para ele puxar o código do cliente para esse campo lá no formulário de cadastro é o seguinte: aqui ele simplesmente abriu o cadastro, e aqui no cadastro a ação vai estar dentro do duplo clique. Aqui eu tenho a ação clique para o
o objeto LST busca e o evento duplo clique para o objeto LST busca. Então o que ele fez aqui? Ele só admitiu que a variável seleção vai retornar o número do list index. A propriedade de list index do objeto list box vai retornar sempre a linha selecionada de uma seleção. Então quando eu clicar dentro dessa linha, a propriedade list index vai retornar o valor 0 na 2, 1, na 3, 2, na 4, 3. Então, porque como o valor começa de 0, ele vai ter sempre essa questão dessa numeração com um valor a menos aí. E aqui, como eu sei que a propriedade index vai carregar o número da linha que eu selecionei, eu tenho só que especificar então que ele vai estar recolhendo o valor que está na minha primeira coluna aqui da linha selecionada. Então o código está me dizendo aqui que quando eu selecionar a linha, o valor que ele vai capturar, o registro que ele vai estar capturando, vai estar utilizando a propriedade list, que é para retornar valor de uma lista. Então a seleção é a linha, que eu já selecionei aqui em cima, 0 é a coluna. Então ele vai estar atribuindo a essa variável o valor da linha selecionada na primeira coluna. Então o valor lista vai retornar o valor da variável selecionada. Então dessa forma eu coloco esse dado aqui, a form pedidos, lá no txt-id. Então eu primeiro selecionei o formulário que eu quero e o objeto, que é o textbox-id, vai receber o valor lista reg, que é esse valor lista reg aqui que ele capturou. E depois aqui eu só coloco para ele mudar o foco, para que ele admita acionar aquela macro que eu expliquei antes ali da atualização automática. Então, como eu usei o after update, ele colocou o valor dentro do meu txt-id lá do formulário pedidos e mudou o foco para outro campo. Então, quando ele mudou o foco, o campo txt-id vai executar a ação after update lá desse objeto. Então, vai carregar os dados conforme eu havia explicado ali no formulário de pedidos. Então, essa parte aqui matou. Da mesma forma, para os produtos, é que ele também vai executar essa ação de capturar o valor lá e atualizar. Se a gente for observar aqui no código, eu coloquei o form produtos.show aqui, que ele vai abrir o formulário, e depois que ele abrir, que eu cliquei numa informação lá, ele vai trazer essa informação para dentro do meu objeto textbox aqui e vai executar a mesma coisa, vai executar a macro after update desse botão código aqui. Aqui eu não usei a opção de mudar o foco do botão para executar o comando, porque a maioria dos comandos aqui dos objetos estão bloqueados para edição. Então eu não consigo dar foco no objeto que está bloqueado antes de eu completar a ação. Então aqui eu, ao invés de usar a mudança de foco, eu usei direto o nome do objeto para que ele jogar essas informações para o resto do campo. Aqui no código do produto ele busca a informação do produto, e aqui é a mesma coisa, 2 cliques ele vai estar editando o objeto. Então ele vai dar um duplo clique, vai jogar a informação lá para o txt código produto, que é o valor lista reg, que é a mesma coisa, propriedade list index e propriedade list do código que eu quero capturar. E aqui no caso ele já fecha o formulário e prontinho, está pronta essa questão de lançamento dos dados dentro do formulário. Então aqui vamos continuar a explicação agora nos dados do pedido. Como foi feita essa questão dessa tela de, ao eu trazer as informações dos produtos para cá, preencher o valor, dar a questão do desconto e jogar esse dado para dentro dessa list view. Então, como essa aula aqui já está chegando nos 10 minutos, eu vou encerrar por aqui essa parte. Então, aqui ficou claro como puxar dados para a planilha, de um formulário para outro, aqui dentro dessa tela de cadastro. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula, onde vou estar explicando aqui a tela a guia aqui de pedidos dessa aplicação aqui de sistema de pedidos. Valeu, até a próxima videoaula.